Cumprimento a todos os telespectadores do programa Mensagem de Esperança com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Com muita alegria, mais uma vez, retornamos a este programa para, junto com você, meu amado telespectador, meditar um pouco sobre a Palavra de Deus, em especial relacionado à Escola Bíblica Dominical, onde neste trimestre estamos estudando sobre batalha espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. Na lição de hoje, que também estudaremos no próximo domingo pela manhã, o tema é discernimento de espíritos, um dom imprescindível. Estamos na lição de número 11, já caminhando para o fim de mais um trimestre, onde fomos ricamente abençoados. Como o próprio título da lição sugere, um dom imprescindível, assim como uma lição imprescindível. Basicamente, a lição de hoje, ela tratará sobre um dom espiritual, sobre o significado e alguns exemplos bíblicos sobre discernimento, e o uso no texto bíblico de Atos, capítulo 16, para nos trazer um respaldo de uma batalha, de mais uma batalha espiritual travada pelo apóstolo dos gentios. Em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo, ele roga à igreja que se apresente diante de Deus como um sacrifício vivo, como um holocausto vivo. Essa igreja que renovará o seu entendimento na palavra de Deus, ela conseguirá discernir qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A palavra discernir e discernimento, ela tem uma conotação de distinguir, de julgar, de interrogar e de investigar. Em 1 Coríntios 12, 10, temos o dom de discernimento de espíritos, que está entre o dom de profecia e o dom de sabedoria. Esse dom ele é uma capacidade sobrenatural de Deus, para que no momento em que o intelecto humano não pode distinguir o que está acontecendo ou o que está sendo dito, se é de Deus ou do maligno, essa capacitação fará com que o cristão e a igreja avance não sendo enganados pelas plantas malignas que são colocadas no meio do povo de Deus. Os que os apóstolos chamam de falsos profetas, falsos apóstolos, falsos mestres, e a Bíblia até chama eles de cães. Para isso, o cristão verdadeiro, que está iluminado e tem o argumento das Sagradas Escrituras, ele sabe discernir, porque segundo Hebreus capítulo 5 e versículo 14, o seu entendimento já é exercitado pelo leite, e não apenas pelo leite, mas pelo alimento sólido que é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo também, em Colossenses 3,16, ele diz que a palavra de Deus habite em vós abundantemente. Quando falamos sobre discernir, também lembramos de Pilatos e Jesus, onde este foi entregue a Pilatos por inveja. E Pilatos, depois de distinguir, interrogar e perguntar a Jesus, ele concluiu que não havia nada que acusasse aquele homem. Porém, era propósito de Deus que esses inimigos levassem o nosso Cristo até a cruz do Calvário. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, temos um nobre exemplo de judeus que ouviam a palavra de Deus da boca de Paulo na sinagoga, que são os bereanos. A Bíblia diz que eles eram mais nobres do que os que Paulo anteriormente havia passado na Macedônia. Porque enquanto Paulo pregava a palavra, eles conferiam nas Escrituras diariamente se era assim. A própria palavra de Deus nos dará todo o respaldo e a segurança para a manutenção desse dom. Não é apenas um sentimento que vem sobre nós em um determinado momento, mas o dom de discernimento dará de forma cotidiana e não apenas em momentos extraordinários um discernimento ao cristão e à igreja. Pode ser que muitas pessoas possam até nos falar que o dom de discernimento ele está escasso e ele é difícil de encontrar. É um engano, pois a Bíblia diz em 1 Coríntios 12 que é o Espírito Santo, segundo a sua vontade, que distribui os dons a quem ele bem quer. Então, se temos o nosso Deus, através do seu Espírito, que opera em nós, tanto o seu querer como o seu efetuar, e a igreja triunfante está fazendo com que as portas do inferno recuem, então o dom de discernimento
esteve presente com os apóstolos e está presente na igreja nos dias de hoje também. E isso é o motivo de nós nos alegrarmos, pois no meio dessa batalha espiritual, muitas vezes acontecem de alguns movimentos sobrenaturais, ditos confusos, que não são de Deus, não venham a nos enganar. O pastor, fundador da Igreja Assembleia de Deus no Brasil, pastor Gunnar Wingre, no Diário Pioneiro, na página 116, ele diz, abre aspas, não é por meio de profeta, de interpretação em línguas que devemos ser dirigidos. Isso foi dado para a nossa edificação. Mas a direção verdadeira e a instrução necessária vem da Bíblia, que é a palavra de Deus, clara e infalível. Temos uma direção verdadeira de Deus que nos respalda, e a Bíblia diz em 1 Coríntios 2 que o homem natural, ele não consegue discernir as coisas do Espírito, mas o homem espiritual, o homem que não alimenta os seus desejos e as suas vontades, o homem que se alimenta diariamente das Sagradas Escrituras e recebe a orientação do próprio Deus, usando o profeta Oséias, que diz, o meu povo, ele perece porque lhe faltou entendimento. O Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, ele diz, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando o apóstolo Pedro, assim como os outros, preocupados por aqueles que tentam enganar a igreja com heresias, com falsas pregações, com falsas profecias, Pedro, tratando sobre isso, disse, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Pedro cita a palavra antes, no contexto ele está falando sobre os cães, sobre os lobos, onde o próprio Senhor Jesus diz, eu vos envio como ovelhas no meio dos lobos. A lição, ela quer nos orientar que nós somos libertos pela palavra. E através do dom do Espírito Santo que opera em nós, a igreja ela não é enganada. A igreja apologética, ela combate contra as heresias e ela está preparada para responder a cada um que lhe interrogar qual a certeza da sua salvação. É com muita alegria que nós falamos sobre a inerrante e a inefável palavra de Deus que nos dá uma total segurança. Lembre-se que nós estamos falando sobre uma batalha espiritual. E essa batalha espiritual diz respeito a homens de fé, homens que têm autoridade e são cheios da palavra de Deus. Temos vários exemplos nas Sagradas Escrituras. Mas eu quero falar do apóstolo Paulo, que segundo Atos 16, por meio de revelação e direcionamento do próprio Espírito Santo, foi a Macedônia, precisamente a cidade de Filipos, que é uma província dos romanos, onde os deuses pagãos, Júpiter, Juno e Marte, faziam com que as pessoas eram enganadas grandemente naquela região. Paulo vai até um rio para orar, e lá ele conhece Lídia, que o constrange a ficar na sua casa durante algum tempo. Todos os dias, Paulo está indo para esse rio para orar. Só que no caminho, uma jovem feiticeira, pitonisa, uma jovem que é direcionada por espíritos malignos para trazer uma doutrina, para trazer um conhecimento e uma mentira que vem do próprio maligno, começou a importunar Paulo. Só que a importunação dessa jovem era até interessante, porque ela de fato dizia qual era o propósito de Paulo ali. E ela disse, esses são filhos do Deus Altíssimo e estão aqui para nos anunciar o caminho da salvação. A Bíblia diz que Paulo ele ficou incomodado, importunado por isso. E através do dom de discernir os espíritos, Paulo sabia que o que ela estava dizendo era até verdade. Só que o objetivo do diabo, dos espíritos malignos, através dessa jovem, é mostrar que o poder e a doutrina que estavam sobre o apóstolo Paulo estavam submissos à revelação daquele espírito que estava naquela pitonisa, naquela bruxa. Ou seja, tem horas que o maligno, usando alguém, pode até trazer uma verdade, só que essa verdade é para respaldar um grande engano. E esse engano era envolvido e envolvia a cidade de Filipos em idolatria. Paulo olha com autoridade, depois de, através do dom de discernimento, saber que ali não se tratava de uma manifestação de Deus, mas do maligno, e ele diz, espírito imundo, sai dela. Nós sabemos, e eu quero concluir com isso,
que, por conta do dom de discernimento, as situações complicaram para Paulo e Silas, porque eles foram trancafiados e foram açoitados. Mas à meia-noite, enquanto eles adoravam e cantavam ao Senhor, hinos que demonstravam a salvação, o terremoto, não para os libertar, mas para libertar o carcereiro e todos aqueles que ouviam a santa palavra de Deus, veio, as portas se abriram. O carcereiro, sabendo do que Paulo cantava e orava, disse: o que devo fazer para ser salvo? E eu concluo com isso, meu amado irmão, irmã, telespectadora e telespectador, e você que ainda não conhece Jesus, que talvez até passou por algum momento de alguma manifestação sobrenatural, que até parecia Deus, eu quero lhe dizer, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É por meio do discernimento do Espírito que nós estamos aqui nessa manhã, anunciando: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É um prazer estar aqui com você e lhe convido para no próximo domingo pela manhã estar junto conosco na Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a você e a sua família em nome de Jesus.